Olá, eu sou Felipe Capa e eu estou aqui para desejar a todos que acompanham o canal Capa um feliz 2013, beleza? Pessoal, mas como todo bom horror mover que sou, eu não posso deixar de falar disso daí, os lançamentos do terror para 2013, beleza? Gente, é o seguinte, alguns sites, né, como Adoro Cinema e tal, eles divulgam sempre o calendário de filmes de terror do ano seguinte, né? O problema é o seguinte, desse calendário que eles divulgam, nem sempre tudo se cumpre, tá? Então eu não vou muito atrás disso não. Mas o Kleber Ramos, lá da página Filmes de Terror, né? Ele preparou pra gente aqui uma coletânea de lançamentos interessantes pro ano que vem. Alguns até que eu já citei aqui no canal Capa. O primeiro é esse aí, Curse of Chuck, que seria a maldição de Chuck, né? Que seria o sexto filme da franquia Child's Play, que é conhecido no Brasil como Brinquedo Assassino, né? E é o retorno da franquia para o terror. Tá bom, pessoal? Se você é muito novinho e não conhece essa franquia, eu vou explicar bem grotescamente sobre ela, beleza? Pessoal, a franquia iniciou em 1988, tá? Lá atrás mesmo, com o filme Child's Play, que seria um filme slasher, beleza? E a história é mais ou menos o seguinte, pessoal. Conta a história de um serial killer, ok? Chamado Chuck. E esse serial killer, ele aterroriza a cidade e tal, e a polícia está atrás dele. Em uma noite a polícia o cerca e ele corre, ele foge para uma loja de brinquedos, né? Como ele não se entrega para a polícia é obrigado a atirar nele, né? E atinge o peito dele. Então ele mortalmente ferido, né? Ele sabe que ele vai morrer e tal, mas antes de morrer ele tem tempo de pegar um boneco, um brinquedo mesmo, né? E fazer um ritual de magia negra no qual o espírito dele passa para o boneco, né? Então agora, sob a proteção, né, do disfarce de um boneco, ele começa aí a aterrorizar a galera, né? Em especial as crianças, né? Aliás, pessoal, esse foi um filme de terror bem destinado às crianças mesmo, tá? Mas é bom, viu? Vale a pena. Então esse aí foi o Child's Play, né, de 88, e ele pegou 68% no Rotten Tomatoes, ok? É isso aí, galera. Foi um sucesso estrondoso, né? O filme na época bombou. Você até vê pelo próprio Rotten Tomatoes, né, que o filme estourou mesmo. E é óbvio, então, que teria o quê? Exatamente, a continuação, né? Child's Play 2. Né? Child's Play 2, pessoal, chegou em 1990 e ele pegou 43% no Rotten Tomatoes, né? É normal, tá, pessoal? Uma sequência sempre ela decai um pouco, né? Mas 43% ainda é um número bem alto. O roteiro permaneceu o mesmo, galera. Na verdade, o pessoal comentava que você assistiu o primeiro e o segundo, quase não tinha diferença, né? Mas ainda assim foi um sucesso, né? Em 1991 chegou então isso daí, Child's Play 3, beleza? Que pegou apenas 23% no Rotten Tomatoes, né? Foi muito mal avaliado e todo mundo acreditou então que seria o final da franquia. Galera, esse baixo número aí que o filme pegou se deve a dois motivos, tá? O primeiro deles é o seguinte: o próprio declínio do terror, né? O gênero, né? Você vê que desde lá atrás já entrou em declínio, né? E também é o seguinte, galera, o filme não trouxe novidade. Então, por exemplo, você pega lá o Pânico 1, que é muito bom, e o Pânico 4. Você vê que tem alguns elementos foram mantidos, como Ghostface, a Sidney e tal. Só que você vê, galera, que é um filme diferente, tem uma outra proposta, né? O Chuck não. Tá, o Chuck não, ele, era quase a mesma coisa. Se bem que isso era meio moda na época mesmo. Pegar todos os slasher lá, tipo Jason, Fred e tal, não muda muito de um pro outro, né? Mas aí foi um dos motivos que levou ao declínio, tá, do Child's Play, né? Então o Chuck aí ficou mal avaliado, beleza? Aí, galera, o que vocês acham que eles fizeram então, né? Então eles sentiram que o filme deles não estava agradando, sentiram que o público horror mover estava acabando. Adivinha o que eles fizeram? Exatamente, né? Foi o primeiro caso de vira casaca da história, pessoal. Vieram com esse filme aí, A Noiva de Chuck, tá? Esse filme, galera, ele é um filme de comédia, né? Então você olha que mudança, né, pessoal? Saiu do terror para ir para comédia, cara. É literalmente o outro lado da força mesmo, tá?
Mas foi o seguinte, galera, essa mudança não foi tão abrupta. No Noiva de Chuck, ele tem muitas assim referências, vamos dizer assim, homenagens ao público horror mover, né? Lá você encontra fetiche, né? O pessoal horror mover é muito fetichista. Lá você tem fetiche, tatuagem, rock, rola nesse filme aí. É uma forma da mudança não ser tão abrupta, né? E foi também uma forma dos produtores de se desculpar, vamos dizer assim, o pessoal horror mover, né? Por estar aí mudando de gênero. E você vê que o filme pegou 42% no Rotten Tomatoes, né? Então ele acabou sendo melhor avaliado, né? O pessoal não pensou duas vezes. Fizeram o quê? Engataram uma continuação também em comédia. Aí veio Seed of Chuck, né? Que traduzindo seria Semente de Chuck, né? Chegou no Brasil como O Filho de Chuck. Eu acho um barato o subtítulo, né? Fear the Second Coming, que seria tipo Medo Júnior está chegando, cara. Muito besta isso. Pessoal, esse filme é comédia, tá? E esse aí é o seguinte, ele chuta o pau da barraca mesmo e se foca em comédia. Não tem nenhuma referência, né? Ou são muito poucas referências a filmes de terror, tá? E galera, você vê aí que ele pegou então 33% no Rotten Tomatoes, já não sendo tão bem avaliado, né? Então esse aí foi então seria o quinto filme do Chuck, né? E essa mudança, pessoal, de gênero, né? Essa, entre aspas, traição com o pessoal do terror, que foi a primeira que eu conheço, que eu conheci pelo menos, né? Aconteceu uma bem parecida agora, nos últimos tempos, no universo gamer, né? Com a franquia Resident Evil, né? Você não conhece, pessoal, é mais ou menos o seguinte, o Resident Evil, ele foi lançado como um game de terror, né? Survival horror, e era um game bem interessante, assim, tal, de terror mesmo, né? O 1, 2 e o 3 manteve nessa linha de terror. O 4 em diante virou ação, né? E foi igualzinho o Chuck. O 4 ele ainda teve algumas referências com o universo do terror, né? O quinto não, já estou o pau da barraca mesmo e assinaram embaixo, né? Virou um game de ação e não de terror. Só que o problema é que é o seguinte, o Resident Evil aconteceu um fenômeno que foi uma divisão de fãs. Os fãs antigos, né? Os antigões lá que gostavam do terror mesmo, eles viraram haters, né? Odiadores desse Resident Evil novo. E o pessoal que gosta do Resident Evil novo, eles não gostam dos antigos, né? Então dividiu a franquia. E pode ser que isso aconteça com Chuck também. Pode ser que o... Na verdade pode ser, galera, que o pessoal do terror, né? Eles rejeitem esse Chuck novo que está chegando aí. Eu, por exemplo, conheço um cara, né? Das antigas mesmo, tá? Horror Mover, que ele me disse que não vai assistir o Chuck 6 quando lançar. Não vai assistir, né? Por causa dessa mudança de gênero aí que os produtores fizeram, né? No meio da franquia, né, galera? Bom, gente, eu não sou hater de nada, nem fanboy de nada. Então eu vou assistir e vou trazer para vocês aqui e vou falar se é bom ou não, né? Essa é a minha pegada. Pessoal, eu montei aqui mais ou menos um gráfico para vocês poderem visualizar, só que eu acho que não dá para vocês lerem, tá? Então acho que eu vou ler para vocês aqui, ó. É o seguinte, esse gráfico, ele mostra o desempenho dos 5 filmes, tá, da franquia Child's Play no Rotten Tomatoes. Então o primeiro ali, o maiorzão, tá em ordem cronológica. O primeiro maiorzão ali é o Child's Play 1, depois Child's Play 2, Child's Play 3, A Noiva de Chuck e O Filho de Chuck. Preto significa terror, tá? Enquanto o mais claro ali representa comédia, né? E galera, você vê o seguinte, ó, olha só, quando chegou o filme foi um estouro, né? Você viu que a pontuação mais alta mesmo, que era terror. Depois o segundo deu uma pequena queda, tal, é natural, beleza. O terceiro caiu bastante, compara o terceiro com o primeiro, né? É praticamente um terço, né, do desempenho que teve. Foi quando eles decidiram mudar de gênero. Então mudou de gênero, deu uma pequena melhorada, né? Depois começou a cair. Se eles continuassem na comédia, pessoal, provavelmente o gráfico da comédia iria imitar o gráfico do terror. Provavelmente o terceiro filme de comédia, né, provavelmente não seria tão bem avaliado, né, ia imitar o gráfico do terror, né. Então pode ser que por isso eles estão voltando, né, pro terror, tentar
cativar de novo o público do terror, né? Vamos ver se isso aí vai dar certo, né? Pessoal, é interessante que eu me lembro, né, que na época que o Chuck estourou, ou um pouco antes do Chuck estourar, tinha um personagem infantil que fazia muito sucesso com a criançada, que era o Fofão, né? Era tipo o Patati Patatá da época, né? E lançaram um boneco desse Fofão que vocês estão vendo aí, né? E é o seguinte, galera, eu nunca gostei muito de palhaço, tá, essas coisas aí, mas eu ganhei esse boneco, né? E assim que esse boneco popularizou, né? Teve um Natal, toda criança ganhou esse boneco aí quase, né? Assim que o boneco popularizou, começaram as lendas de que esse boneco era meio assombrado. Na verdade, começaram relatos de pessoas que viam manifestações estranhas no boneco, ou que o boneco falava, ou que viam o boneco se mexer sozinho. Eu li recentemente agora na internet um caso de uma menina que falou, né? A menina hoje é uma moça já, mas ela falou que quando era pequena, ela chegou a ver o boneco criando tamanho de homem, né? E se dirigindo até a cozinha sozinho. Ela viu, gritou, e quando ela gritou, ele voltou à forma de boneco, tá? Só não sei se é verdade e tal, né? Mas foi o relato dela, né? E muitos outros vieram. Aí o pessoal começou a ficar com muito medo desse boneco aí. Eu, particularmente, galera, nunca vi nada. Eu não gostava dele e tal, mas eu nunca vi nada. Só que meu primo tinha medo e eu usava o boneco pra assustar meu primo, né? Então era a minha ferramenta de bullying contra o meu primo. Mas pra mim era só isso, só, né? Mas aí o filho do Chuck estourou. E alguém teve a genial ideia de comparar os dois, pessoal. Aí a galera ficou com mais medo ainda, porque dá uma olhada na semelhança. Então, olha, você vê que realmente o Fofão e o Chuck eles conservam semelhanças, né, um com o outro. E quando o pessoal começou a comparar os dois, meu, só ficou com muito medo do boneco, começaram a se desfazer do boneco, né? E muita gente se desfez do boneco naquela época, beleza? Eu, sinceramente, não tinha medo, né? Aliás, eu nunca tive muito medo dessas coisas, né? Mas como meu primo ficou com mais medo ainda depois disso, né? Minha mãe acabou dando um fim lá no boneco. Eu não gostava muito dele mesmo e não liguei muito, né? Galera, anos mais tarde, eis que veio mais bizarro, né? Um rapaz que tinha conservado o fofão dele, resolveu abrir o fofão e ele disse que encontrou um punhal preto dentro desse fofão, tá? E surgiu a lenda do punhal preto dentro do fofão. E pior que é o seguinte, depois que isso começou a acontecer, muitas pessoas começaram a comprar o boneco e tal e abrir. Galera, olha o que eles encontraram dentro.